Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês em mais esse evento da ANAP. Hoje nós vamos falar sobre o tema de diversidade e inclusão. Nós temos aqui alguns convidados, né? A Cibele Cruci, que é assessora executiva bilíngue do HCOR, está aqui conosco, vai falar um pouco da experiência que eles têm no HCOR, né? Com esse tema. A gente tem aqui também o Fábio Rosé, que é diretor-geral de Pessoas e Cultura da DASA. A Letícia Araújo, que é a Head de Diversidade, Cultura e Inovação da Danone. E eu sou o Miguel Sandoroglu. Hoje, o meu título mais importante aqui é que eu sou embaixador do Programa de Diversidade e Inclusão do Einstein. Eu vou começar falando muito rapidamente aqui, porque eu queria deixar mais tempo para os meus colegas para falarem das suas experiências nas suas empresas, né? Mas eu vou falar muito rapidamente aqui da minha experiência, do porquê que também eu estou nessa posição, né? Eu comecei a me envolver especialmente com o tema LGBT aqui no Einstein, em função também de uma questão pessoal. Eu sou pai de uma menina trans e tive, logicamente, que aprender muito sobre a questão LGBT, né? Isso me fez com que eu me envolvesse com várias outras questões de raça, de diversidade de gênero, etc., aqui no Einstein, né? A gente, desde 2019, vem desenvolvendo um programa de diversidade e inclusão. Esse programa começou com o apoio, tendo como sponsors, né, o Sidney Klagen, nosso presidente, o Henrique Neves, o nosso diretor-geral. E depois que esse programa começou, foram eleitos 2 embaixadores aqui, né? Eu e a Miriam Branco, a nossa diretora de RH, né? Que também uma pessoa bastante ativa já era muito ativa na questão da diversidade. O nosso programa evoluiu com 5 frentes principais, né? Uma frente de equidade de gênero, uma frente voltada para a equidade de raça, com atenção em especial para a população negra, uma frente com relação à equidade LGBT, uma outra de pessoas com deficiências e uma outra geracional, né? Abordando principalmente a questão do etarismo, né? Nós temos, então, ações estruturadas. Para conduzir essas ações, a gente tem uma gerência dedicada dentro da nossa área de RH, que conduz ações sistemicamente dentro de toda a estrutura do Einstein, para haver um espaço em que os médicos autônomos, né, juntamente com outras pessoas que queiram se voluntariar, também possam interagir a respeito desse tema. A gente tem um grupo médico assistencial, que é um grupo em que as pessoas voluntariamente participam, trabalham, né, também em várias questões, e é um grupo aberto para o corpo clínico autônomo do Einstein, né? É um grupo que se reúne uma vez por mês, e de lá também saem muitas diretrizes, iniciativas e formas de engajamento e comunicação sobre esse tema aqui dentro do Einstein. É um conjunto grande de ações e que envolve até mesmo a questão de imigrantes, né, de populações que vêm para o Brasil, por exemplo, de haitianos, de angolanos, né, em que a gente procura ajudar tanto com ações sociais como com oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal aqui dentro do Einstein. E, recentemente, para ter uma noção maior desse envolvimento, a gente fez um censo, né? Eu sei que acho que o Fábio vai falar também do censo que eles fizeram na DASA, né? E o censo foi bastante importante para a gente entender qual é a frequência, né, das pessoas com diferentes condições, né, aqui dentro do Einstein, que podem torná-las frágeis, né, dentro dessa questão da diversidade e inclusão. O nosso programa de diversidade e inclusão, ele ganhou um nome mais recentemente, né, um nome que é Quem é Einstein tem respeito, né? E a gente trabalha com dois conceitos muito fortes, que é a dignidade e o respeito, né?
Então, a gente tem todo um conjunto aí de comunicações e conteúdos, né, instrutivos, que são passados através desde eventos em que a gente discute a temática, até trilhas de treinamento dentro das várias categorias profissionais que a gente tem dentro do Einstein. Nós acho que estamos no começo dessa jornada, né? Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente já vê uma diferença grande, né, dessas ações, e principalmente na forma como as pessoas se sentem aceitas aqui dentro do Einstein. Então, eu falei dessas 5 frentes, mas logicamente que tem N outras questões, principalmente quando a gente fala de respeito e equidade, né? Cada indivíduo tem as suas particularidades e cada indivíduo tem que ser respeitado, né? E respeitado dentro da sua individualidade, da sua particularidade. E é sobre isso, essencialmente, que é o nosso programa. É isso que a gente pretende levar em frente. Certamente a gente vai descobrir outras populações que precisam de atenção, né? E que estão em alguma situação de vulnerabilidade, e a gente vai enfrentar, enquanto for necessário, né? A gente vai enfrentar essas questões relativas à equidade aqui dentro da nossa instituição. Eu acho que a gente podia passar a palavra, então, primeiro para a Cibele, do HCOR, para ela falar um pouco de como eles estão abordando essa questão dentro do HCOR. Oi, Cibele. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelas informações, doutor Miguel. Nós iniciamos aqui no HCOR o projeto de diversidade tem pouco mais de 1 ano, mas o doutor Miguel disse que está no início, nós estamos então ainda numa fase embrionária, bem no início mesmo, né? E assim que nós iniciamos o programa, nós descobrimos que tínhamos muito ainda a aprender e uma longa jornada pela frente. Nós tínhamos uma ansiedade muito grande de resolver algumas questões, né? De tornar o HCOR um hospital inclusivo, mas descobrimos que teríamos que controlar as nossas expectativas e ansiedades, porque tínhamos ainda muito a aprender, né? Aqui no HCOR, nós conseguimos já desenvolver a nossa política de inclusão, diversidade e equidade. Tivemos também que criar um código que, na verdade, é uma rotina, que a gente chama de Código Lilás, né, que é de acolhimento a vítimas de violência. Estamos todos os dias aprendendo um pouquinho mais, né? Está no nosso mapa estratégico que o HCOR precisa ser o melhor hospital para se trabalhar. Então, a gente descobriu que tinha ainda muita coisa e muito trabalho pela frente, né? Acredito que só a Letícia não seja do ramo hospitalar, né? Mas a gente recebeu a JCI no ano passado e veio a exigência de ter na identificação do paciente e na etiqueta do paciente já o nome social. Então, nós tivemos que implantar isso aqui, né? E no crachá ainda está em desenvolvimento. Então, assim, toda ação que a gente precisa tomar gera uma reação no hospital. Então, não tínhamos a expertise que achávamos que tínhamos, né? Tivemos que contratar uma consultoria. Então, todas as ações que nós tomamos foi com base, com apoio de uma consultoria, e foi feito um diagnóstico aqui no hospital. Então, nós começamos a conversar com diversos hospitais, né? Para tentar entender se era assim também nos hospitais deles, né? E o que aqui é uma pequena provocação, a gente vive no ambiente hospitalar, um ambiente muito tradicional, então tivemos que quebrar muitas barreiras, até mesmo para divulgar o diagnóstico para os nossos líderes executivos e médicos, né? Tivemos que fazer via top-down, começando pelo apoio do nosso CEO, Fernando Torelli, e hoje eu vejo que se fosse fazer de forma diferente, talvez não teríamos sobrevivido, o projeto não teria sobrevivido. Mas a gente segue aí lutando dia após dia, aprendendo dia após dia, entendendo, né, que nós somos seres que infelizmente cometem diversos preconceitos todos os dias, mas pelo menos assumimos que os temos e aí estamos dispostos a melhorar. Perfeito. Muito bom, Cibele, muito obrigado aí por compartilhar a percepção e o trabalho de vocês no HCOR. Vou pedir para Letícia Araújo, da Danone,
que é a Head de Diversidade, Cultura e Inovação, para falar um pouco da experiência dela na Danone, uma empresa diferente aqui do nosso setor, né, nosso setor hospitalar. Letícia, por Oi, favor. oi, pessoal. Bom dia. Muito obrigada, doutor Miguel, pelo convite. Obrigada a todos aí pela presença. Acho que somos de ramos diferentes, mas acho que o desafio é igual, né? Como tornar as empresas, né, e a sociedade cada vez mais inclusiva, né? Não só diversa, né, mas inclusiva. Na Danone, a gente trabalha desde 2016 muito forte a questão de gênero, né? Hoje, com certeza, o pilar de gênero é o que a gente tem mais maduro dentro da companhia. Desde 2019, 2020, a gente vem trabalhando também o pilar racial, né, em parceria com o Mover. Então, não sei se vocês conhecem o movimento, né, mas a Danone foi uma das empresas fundadoras do movimento. Então, a gente também tem olhado para a questão de raça muito forte. E do ano passado para esse, a gente tem trabalhado a questão de LGBTQIA+, né, principalmente a questão do ambiente seguro, né. Então, a gente também fez um censo na Danone. E aí, se eu posso compartilhar já uma dica para as empresas que querem começar a trabalhar com diversidade, façam um censo, né, para conhecer o seu público. E aí, a partir do censo, a gente viu que a gente tinha muitas pessoas diversas na Danone, mas e que realmente a gente precisava trabalhar a questão do ambiente seguro, né? Então, a gente vem trabalhando isso cada vez mais, a Cibele trouxe, né? Às vezes a gente comete algum deslize, comete ali, fala alguma coisa, é um tema super delicado, né? Mas acho que o importante é a gente se colocar numa posição de vulnerabilidade, que sim, vamos errar, mas queremos fazer o melhor e consertar o erro, né? Eu acho que esse é o principal mote para a gente evoluir na inclusão das empresas. E aí, no pilar de pessoas com deficiência, já é um tema antigo, né? Até porque o Brasil tem uma legislação para esse pilar, mas a gente na Danone vem trabalhando muito com a neurodiversidade, né? Que eu acho que é um pilar aí dentro das pessoas com deficiência mais novo, né? Mais recente. Então, a gente trabalha com pessoas que possuem TDAH e autismo dentro da Danone, né? Então, tem sido uma experiência incrível, né? Essas pessoas realmente têm características, né, e habilidades peculiares que se encaixam perfeitamente em várias posições. Então, a gente tem visto aí também como esse público, né, merece a atenção e o nosso esforço para ter cada vez mais dessas pessoas com a gente. A Cibele falou também do nome social. Eu achei muito legal, Cibele, que você trouxe isso, né, do paciente se reconhecer com o nome social, e na Danone a gente também estava com o mesmo desafio, porque nós somos uma multinacional, né, então o nosso sistema é parametrizado, né, da França e tudo mais, então acaba que a gente fica aqui um pouquinho engessado, e a gente estava tendo o mesmo desafio, né, como que a gente coloca no e-mail, no crachá, né, em todos os sistemas da empresa, o nome social da pessoa, e foi uma conquista recente que a gente conseguiu. É pequeno, mas não é fácil, né? Mas também a gente conseguiu fazer isso, e é aí que você falou, toda ação gera uma reação, né? Ainda tem muita coisa a ser feita, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né? E eu acho que duas coisas também que a gente está focando muito para esse ano é a questão do letramento, né? Não só da nossa liderança sênior, mas também da nossa população como um todo, porque a inclusão, né, a diversidade e inclusão, ela começa a partir do conhecimento. Não tem jeito da gente ser inclusivo, não tem jeito da gente quebrar tabus, não tem jeito da gente ter menos preconceito se a gente não conhecer, né? Então, acho que o nosso papel como empresa é levar esse conhecimento e levar este ambiente seguro de ok, você não sabe, cometeu um erro, mas então eu estou aqui para te ajudar para a gente não cometer de novo, né? Um pouco da postura que a gente tem na Danone. E também ações para fora dos portões da Danone, né? A gente sabe o impacto que a gente tem como empresa, né? Então, nós somos líderes de mercado, a gente sabe que tem uma cadeia gigante, né, atrás aí da nossa marca. Então, a gente tem muito essa responsabilidade, também porque a gente é uma empresa B Corp, né? Qual que é a nossa responsabilidade para com a sociedade? Não só com os nossos empregados, né, mas com a sociedade como um todo. Então, a gente tem essa preocupação, inclusive eu trouxe um vídeo de um projeto super bacana que a gente lançou alguns dias atrás, que é para toda a sociedade, né, de como que a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para elas poderem estar mais prontas para o mercado de trabalho. Então, doutor Miguel, se me permite, eu vou passar esse vídeo rapidinho só para ilustrar um pouco o projeto. Um minutinho.
Vocês já estão vendo a minha tela? Só me dão um toque. Sim. O projeto dela surgiu primeiro como uma iniciativa dentro da nossa estrutura de RH, quando nós percebemos que tínhamos a oportunidade de aumentar o número de mulheres no nosso time de vendas. Então, para nós faz muito sentido fomentar a formação de mulheres em situação de vulnerabilidade, que nunca tenham trabalhado ou queiram ingressar no mercado de trabalho, para posições como promotoras de vendas, dentro da Danone ou em outras empresas de mercado. Quando a gente pensa que as pessoas mais afetadas pelo desemprego durante a pandemia foram as mulheres e que essa situação ainda vai levar um tempo para se estabilizar, é preciso agir. E já tem tanta gente que comprou essa ideia aqui na Danone que nem dá mais para falar que ela é nossa, e isso é muito gratificante. Porque a inclusão de mulheres no mercado de trabalho deve ser uma responsabilidade de todos. Inclusive hoje o trabalho é administrado por um grupo de mulheres de áreas diferentes, todas engajadas por essa causa. A Danone se preocupa com a responsabilidade social. E o nosso objetivo com esse projeto é, em primeiro lugar, poder capacitar as mulheres para o mercado de trabalho, seja aqui mesmo da Danone ou em outras oportunidades dentro do mercado. Serão 100 vagas de formação, onde o conteúdo que a gente vai trazer desse projeto vai muito além do que é a profissão promotora de vendas. A gente também vai trazer treinamentos sobre como montar um bom currículo, como se comportar em entrevistas de emprego, educação sobre o mercado financeiro, contar um pouco sobre a Danone e sobre a história da Danone. A independência financeira é uma das formas que temos de mudar a realidade social das mulheres aqui do nosso país, principalmente aquelas que sofrem de violência patrimonial ou que dependem exclusivamente dos seus maridos, pais ou familiares para o seu sustento. Se você acessar o nosso site, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como as nossas mulheres de venda se sentem trabalhando nesse mercado. Posso te adiantar, você vai ouvir falar muito sobre empoderamento feminino. Por isso, convido você, mulher cis, trans, negra, com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, para se inscrever no projeto delas. Venha fazer parte da revolução do empoderamento feminino com a gente. Aí, deixa eu só parar aqui. Pronto. Então, é um pouquinho, né, desse projeto e da nossa preocupação além dos portões, né, da Danone. Então, acho que, resumindo, né, é um pouquinho de como a gente trabalha aí diversidade e inclusão dentro da Danone. Super obrigada pela oportunidade. Muito bom. Parabéns, Letícia. Parabéns a você e a Danone aí por essa iniciativa, muito bacana. Eu queria chamar uma pessoa apaixonada aí pelo tema, né, que é o Fábio Rosé, diretor-geral de Pessoas e Cultura da DASA. E a DASA, nós somos 50 mil famílias, né? 50 mil pessoas no Brasil. Então, não tem como a gente fugir de uma sociedade que estrutura patriarcado, racismo e muitos outros tipos de dor social que acabam refletindo dentro do ambiente onde a gente trabalha. O projeto de diversidade ele começou a ser mais estruturado, assim como a Sibeli e a Letícia mencionaram, 2019, 2020, quando se iniciou mesmo uma formação estrutural para trabalhar a diversidade. Eu tenho algumas realizações aqui para dividir de 2021, posso até mostrar daqui a pouquinho, mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho que demanda coragem, que demanda amor, que demanda dedicação, resiliência, humildade, vulnerabilidade em todos os sentidos, porque se a gente quer fazer a inclusão da maneira correta, a diversidade da maneira correta, a gente tem que questionar muitos dos nossos movimentos que nos trouxeram até aqui. Eu não consigo ver quem está assistindo, mas provavelmente é uma parcela privilegiada do nosso país. Então, não entendo que nossa função de diversidade e inclusão esteja completa ou plena se a gente para nas barreiras das nossas empresas. Acho que o líder e nós, como responsáveis por essa área, temos que liderar essa agenda que não pode mais ser secundária, né? Dá um trabalho danado, mas não é por uma questão de empresas diversas dão mais lucro, empresas diversas, é uma questão moral mesmo de a gente entender o que
deve ser feito à medida do que a gente vê possível e o que deve ser criado, que ainda não é possível, mas que a gente vai fazer para a sociedade ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Aqui. Eu vou passar rapidinho, mas tem um mapeamento aqui bem claro de quais foram as nossas ações em 21, nosso propósito dentro de diversidade, as 5 frentes que são os grupos de afinidade, então, Equidade Up, Vozes Negras, Sem Barreiras, Prisma e Geramix. Esses 5 grupos, eles têm 11 patrocinadores e aproximadamente 300 pessoas envolvidas em discussões, em conversas que são propositivas. Elas propõem ações, propõem projetos que são posteriormente desenvolvidos na nossa área e na nossa empresa. Esses foram os objetivos estratégicos do ano passado, então aumentar o número de negros no programa de trainee, aumentar o número de mulheres em cargos executivos, ampliar a contratação de pessoas com deficiência na companhia, ampliar a contratação de pessoas trans. Então, isso acho que é bem importante que a gente priorize, faça um censo, entenda quais são as necessidades e priorize, porque a gente tem que concentrar esforços para conseguir atingir resultados que vão nos incentivar a continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Então, aqui, nos nossos resultados, a gente contratou 30 trans ano passado, 30 pessoas trans, eu acho muito bonito isso. E não só a contratação, mas tem todo o tema de inclusão, a gente está falando do nome social, de como a gente trabalha. Então, esses são os principais projetos. Algumas iniciativas que são interseccionais, que são de base, então criar uma política, criar um manifesto, se posicionar dentro e fora da companhia, da organização, como um ator social, como uma força ativa em prol da diversidade e da inclusão. Fizemos o censo, os nossos treinamentos, não só específicos para a diversidade, mas a gente tem módulos de diversidade dentro do programa de liderança, ações com o comitê executivo, ações com trainees, cara, tem um monte de coisa. E deixa eu só, tem um momento que eu queria passar aqui para vocês, que eu nem sei se está aqui. Não, está aqui. Eu vou falar no Google. Tem 2 iniciativas que são muito bacanas. Uma de desenvolver mulheres, Women That Code. Então, a gente desenvolvendo habilidades de codificação, de coding para mulheres, que não preciso dizer enfim, jornadas digitais. A importância do tema na nossa evolução social e, obviamente, dentro do que é o nosso papel profissional, e é um ambiente que tem uma concentração de mulheres muito baixa. É um ambiente que tem uma maioria bizarra de homens. Então, trazer mais mulheres para dentro do ambiente digital, de poder codificar, de poder criar algoritmos, de poder participar da evolução e do desenvolvimento digital nos ambientes profissionais, é algo que a gente acredita que vai influenciar bastante positivamente a eliminação de algoritmos que perpetuem desigualdades sociais, como tem vários que a gente conhece. Não posso ficar contente com o que a gente tem, mas me sinto muito orgulhoso e feliz com o progresso que a gente vem fazendo. Então, de quantidade de posições de liderança ocupadas por mulheres, de quantidade de posições de liderança ocupadas por negros, a gente vem evoluindo em todas essas metas, mas é uma jornada longa. São anos e anos e anos de perpetuação de poder e concentração de oportunidades. Então, tem muito para a gente fazer e tem muito para a gente se unir e abrir espaço para quem precisa. Para dar continuidade aqui na nossa discussão de hoje, a gente vai ter uma pequena enquete aqui com algumas perguntas. Acho que elas vão servir até de benchmarking para os hospitais da ANAP sobre o que está sendo feito nos diversos hospitais. A gente vai pedir, nós, logicamente, não vamos votar, mas a gente pede para que todos os participantes, todo mundo que está participando à distância aí, que responda essas perguntas
Então, vamos às respostas, né? Então, a primeira pergunta: diversidade e inclusão é um valor e uma prioridade para a sua empresa? A gente teve 45% das pessoas respondendo sim, 18% das pessoas respondendo não, e 37% não, mas já é possível observar alguma movimentação. Então, a maior parte dos hospitais já tem iniciativas concretas ou já tem alguma movimentação no sentido de começar a ter um programa de diversidade e inclusão. Boa notícia, né? Só 18% não tem nenhuma prioridade, né, dentro da sua empresa com relação à questão de diversidade e inclusão. Na segunda pergunta, então, na sua organização há uma liderança responsável pelo programa de diversidade e inclusão? Então, 35% só dos hospitais têm algum programa organizado já de diversidade e inclusão, né? Ou melhor, uma liderança responsável, né, designada para cuidar do tema de diversidade e inclusão. 65% não tem uma liderança clara, responsável pelo programa de diversidade e inclusão. Vamos aqui à terceira pergunta. Na sua organização, há metas de diversidade e inclusão? 66% das pessoas responderam que não, né? Só 34% responderam que sim, que existem metas de diversidade e inclusão na sua organização. Na quarta pergunta, né, que dizia respeito ao momento em que a empresa vive, né? Então, 61% das pessoas selecionaram que, apesar das iniciativas de diversidade e inclusão, existem, eu não lembro do restante do texto, mas que existem barreiras, né, ainda com relação a um programa de diversidade e inclusão. 28% disseram que não existe nenhuma iniciativa. E só 11% disseram que os programas de diversidade e inclusão já estão bem sedimentados, já estão bem organizados na sua instituição. E, por fim, na última pergunta, né, na sua percepção, engajamento e iniciativas de diversidade e inclusão são maiores entre lideranças ou nível básico e operacionais? Ficou mais ou menos empatado, né? Ficou uma maioria discreta aqui para níveis básicos e operacionais e 43% para lideranças, né? Eu acho que essa pesquisa suscita aqui várias reflexões, né, do grau de evolução em que as organizações de saúde, estes hospitais que fazem parte aqui da Associação Nacional de Hospitais Privados, são os hospitais com acreditação, né, são os hospitais mais diferenciados do país, né, são hospitais líderes, né, nas suas áreas, nas suas regiões. E o retrato, mas a despeito disso, o retrato não é tão positivo, né? Eu queria ouvir aqui comentários. Vamos na mesma ordem, né? Cibele, o que você achou dessa enquete? Eu confesso que eu fiquei surpresa, né? Que 45% diz que já é uma prioridade, mas é uma surpresa boa, né? Fico feliz em saber que já é um assunto muito bem falado, porque eu sempre digo que quanto mais a gente fala, mais a gente coloca a lente da diversidade no olho da pessoa. Isso a gente acabou ouvindo muito da empresa que prestou a consultoria para a gente, e é isso, né? Enxergar com os olhos da diversidade, da inclusão e da equidade. Por outro lado, também fiquei surpresa de saber que ainda não tem um programa de metas, né? E a gente lembra que tem a parte do etarismo, né? Nos hospitais, muitos assistentes, a equipe da assistência principalmente, né? Questionou muito isso também da idade, né? Até quantos anos você acha que você é aceito como profissional, né? E tem a questão também dos PCDs, né? Que são uma meta, que fazem parte, né, de uma meta que já é imposta pelo Ministério do Trabalho. Então, eu acho que começou aí,
né, nas empresas de terem essa aceitação e esse programa, né, atração de talentos e também retenção desses colaboradores, porque nós também precisamos ser atrativos para essas pessoas. A Letícia comentou que na Danone eles têm um público diferenciado, né, que são pessoas com TDAH e autismo, e além dessas pessoas que estão entrando na empresa, a gente também precisa preparar as lideranças, os demais colaboradores, né? Mas é um começo, só de já ser uma prioridade é um bom começo. Me chamou a atenção também a questão de metas, né? Eu acho que até veio uma perguntinha no chat falando do censo, aí meus colegas podem, né, até me complementar, mas eu acho que para a diversidade, se você quer realmente fazer a mudança, né, e fazer a coisa acontecer, você precisa começar a medir, né? Você precisa ver qual é o seu público e, a partir daí, começar a ter metas claras, porque senão vira uma conversa muito sem pragmatismo, sabe? Porque diversidade é muito assunto pessoal, né? Muita causa pessoal envolvida. Então, se a gente, como empresa, não mede, né, não mensura, não tem um plano claro de ação para atingir aquela meta, vira uma conversa muito, como é que eu vou falar? Muito mais soft, né, muito mais suave do que realmente um compromisso da empresa, né? Então, eu acho que a questão de meta e de censo, né, eu acho que são coisas que andam juntas e é o primeiro passo, né, para a empresa realmente se comprometer com a diversidade dentro do ambiente. Me surpreendeu positivamente. Os números foram mais altos do que eu imaginava, o que me deixou otimista, principalmente se tratando de saúde, né? A gente toca as pessoas num momento muito delicado, muito vulnerável. Então, tanto quem está do lado dos colaboradores quanto o acompanhante ou o paciente, enfim, tem que estar num ambiente que se sintam acolhidos, que se sintam recebidos. E não necessariamente é isso que a gente acompanha ao longo dos anos. E existem várias formas de ler isso, né? Covid, a população que mais morre é a minoria, é racial, mortalidade infantil, mortalidade materna, várias doenças, hipertensão, diabetes, anemia, uma série de outras enfermidades que poderiam ser evitadas com um tratamento, com um diagnóstico mais preciso, que as minorias não têm acesso. E quando tem acesso, também não tem a mesma qualidade de atenção, né? A gente estava comentando, acho que foi ontem, né, que a gente conversou, que assim, a mortalidade de bebês negros, quando tratados por médicos brancos, é 3 vezes maior do que a dos bebês brancos. Então, falando direto, o bebê preto tem 3 vezes mais chance de morrer na mão do médico branco do que na mão de um médico preto, um dado com 1 milhão e não sei quantos mil casos nos Estados Unidos. O bebê branco não muda se o médico é negro ou branco. A quantidade de anestesia que a mulher negra recebe da mão de um médico branco versus uma mulher branca também tem uma diferença significativa. O tempo de atendimento. Então, existem indícios de que a gente pratica institucionalmente um racismo e eu quero acreditar que a gente não faz a propósito, né? É um mecanismo que precisa ser desmantelado. A gente tem 20% de médicos negros no Brasil e pela primeira, segunda e terceira vez na sequência a gente formou mais mulheres do que homens médicas no Brasil, que é ótimo. Quando vocês chegam, vocês arrumam o que a gente fez. Então, é um ambiente que começa a ser mais humanizado. Eu acho que na pandemia teve assim, ficou muito evidente o propósito da medicina, o valor que tem a medicina. Eu, antes de entrar na DASA, nunca tinha ido num hospital sem ser paciente ou acompanhante. É maravilhoso o que acontece no hospital. O que se dedica, o que acontece é maravilhoso. E que isso seja colocado a serviço da sociedade como um todo, acho que tem que ser um compromisso de todos nós. E o que os números trazem, de que as empresas já começam a pensar sobre isso, falar sobre isso, ter algumas métricas para fomentar a diversidade e inclusão, me deixam otimistas. Tem uma pergunta, acho que é Cristiana, ela disse, e quando as pessoas param nas barreiras, né?
tem que quebrar barreira, cara. A gente tem que quebrar barreira. Se nós formos buscar sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares, nós vamos encontrar sempre as mesmas pessoas, dos mesmos lugares. Então, isso não é diversidade, isso não é inclusão. E enquanto a gente não aprende a lidar com as nossas diferenças, a gente limita a nossa capacidade de inovação completamente. A inovação depende de diversidade. Muito bom, Fábio. Aproveitando aqui algumas perguntas que já foram colocadas no chat, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho aqui sobre, primeiro, sobre qual é o primeiro passo que uma organização, aqui a gente tem vários hospitais, líderes de hospitais que estão presentes. Qual é o primeiro passo para um hospital começar um programa de diversidade e inclusão? E uma outra pergunta interessante sobre isso, assim, o que vocês alertam, né, para quem está começando agora, né, que vai começar a dar esses primeiros passos, né, o que é importante nesse começo? Sim, eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que é, de novo, diagnóstico. Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que não tem jeito da gente melhorar o que a gente não conhece, né? Então, realmente, diagnóstico, aí quando eu falo de diagnóstico, pode ser o censo para a parte quantitativa, mas também da questão qualitativa, né? Então, fazer entrevista com alguns funcionários, né, para entender o quão seguro é aquele ambiente, o quanto que as pessoas se sentem parte da empresa, porque não é, né, simplesmente a gente contratar pessoas diversas, ela precisa se sentir parte, né, daquela empresa. Então, eu acho que como primeiro passo, eu faria esse diagnóstico tanto quanti quanto quali, né, que foi o que a gente fez na Danone, e o engajamento da liderança, né? Então, o Fábio trouxe muito a questão do tanto que a inovação e diversidade andam lado a lado, e hoje, sem inovação, nenhum negócio sobrevive, né? Então, a partir do momento em que a liderança também compra essa ideia e está com você, né, a diversidade ela vem de um jeito muito mais fácil, né, como prioridade para a companhia. E aí, falando como profissional que vai olhar para a diversidade, aí eu acho que é até interessante compartilhar uma angústia minha, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área. Eu tenho mais de 10 anos de RH, mas eu sempre atuei como business partner, né? Então, o RH ali mais generalista, enfim. E aí, quando eu fui para a cadeira de diversidade, eu, Letícia, só posso falar do tema gênero, né? Eu só tenho lugar de fala porque sou uma mulher cis heterossexual. E aí eu comecei a estudar todos os pilares e ler, fiz MBA, né, fiz uma pós em gestão de diversidade, fui procurando todos os conteúdos loucamente para poder representar todos os pilares, né, poder me sentir menos desconfortável. E conversando com um amigo e grande profissional de diversidade, falou: Lê, não é seu papel falar sobre todos os pilares, porque por mais que você estude sobre raça, você não viveu o que eles vivem, né? Quem é você para falar sobre negros e negras, sobre pessoas trans? O seu papel na empresa é abrir porta. Isso virou uma chave para mim, assim, que diversidade, gente, é uma rede de conexão. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, de se dar a mão, né, e falar, gente, estamos juntos, né? Temos aqui algumas ações da Danone, vamos abrir para vocês da DAS abre para a gente, o Einstein, né? Então, diversidade, a nossa posição na empresa, a nossa responsabilidade é abrir porta, né, para que pessoas que têm um lugar de fala possam, né, compartilhar as experiências e fazer com que a gente, no coletivo, pense o que é melhor para a empresa. Então, eu acho que são essas 2 coisas, né? Sempre um diagnóstico bem feito, quanti-quali, e também como que você se coloca na posição de vulnerável, de sim, eu não tenho propriedade para falar, mas vou aqui abrir portas, né, e trazer pessoas que tenham lugar de fala sobre os temas. Então, acho que é um pouco por aí. Vou emendar aqui a fala da Letícia, né, quando a gente fala de estudar loucamente, perder diversas noites de sono para se sentir qualificada o suficiente para falar um pouquinho, sentir um pouco mais próximo dessas pessoas, e aí veio o tapa na cara e falou: você nunca foi perseguida dentro de uma loja. Então, sim, fica o meu alerta de que a gente pode sim ajudar, compartilhar, acolher, né, mas nunca vai ser o nosso lugar de fala, né? Então, o alerta usamos ainda frases e palavras capacitistas, infelizmente, somos falhos, né? O Fábio alertou, nós não fizemos a nossa autodescrição, então já começamos errando, e eu tinha dito, né, que a gente erra mesmo, então a gente já começou errando.
Então, esse alerta, não desanima, porque a gente está aqui, então, disposto a aprender, né? Então, vamos lá. E por onde começar é, de fato, o diagnóstico quantitativo e qualitativo. Nós cometemos um erro de início, que foi buscar no Sênior, que é o nosso sistema de colaboradores. Então, como a pessoa se autodeclara, e ali nós já vimos pessoas que, por receio até de preconceito, elas não se autodeclararam negras. E aí a gente teve, assim, uma conversa depois mais acolhedora, né? Porque nós tínhamos encontros e nós tomamos a liberdade de perguntar para a pessoa: por que você não disse que você era negro? E ele disse: porque eu fiquei com medo de não ser aceito, então eu coloquei pardo. Né? Então, assim, a gente começou pelo Sênior e já começou errando. Então, nada melhor, né, do que um diagnóstico profissional, qualitativo e quantitativo para a gente conseguir começar. Eu tenho muito cuidado para falar sobre o lugar de fala, mas porque ele também pode ser um lugar bem facinho de se esconder, para branco se esconder. Então, assim, não é que eu não teria chegado onde eu cheguei se eu fosse preto, não é isso. Eu teria morrido umas 10 vezes por coisa que eu fiz como branco. Que se eu fosse preto, eu estava morto, e não estava morto de uniforme escolar de bala perdida, estava morto por coisas que eu fiz como branco. E esse lugar custa chegar. E esse é um lugar de fala. E a posição que eu tenho, a possibilidade de falar para vocês, para nós aqui, preto não tem. Não tem hoje. E é claro que eu não posso falar como um preto, mas eu posso falar como um branco que chegou aqui por privilégios. Eu nunca tive que me preocupar com a roupa que eu ia sair para ser assediado, molestado e ainda culpado pelo assédio que eu sofri. Eu não sou mulher. Eu não sou gay. Nunca fui violento. Nada. Nunca sofri nenhum tipo de violência social por conta da minha condição humana. E esse é um lugar de fala. Então, não dá para a gente também, e não estou contraponto, a gente não pode falar como preto, a gente não pode falar como... Não pode. Mas a gente deve assumir o papel que o branco tem nessa luta, que não é de movimento negro. Nós não estamos no movimento negro, mas nós temos um papel anti-racista, anti-LGBT-fóbico, que é ético. Não tem nenhum dilema ético, né? É ético que a gente faça isso, que a gente sirva a sociedade. Autismo, em 1980 a gente amarrava pessoas com autismo na caixa d'água, dava choque. E hoje a gente tem um conhecimento maior sobre a mente humana, sobre como funciona, e de maneiras diversas, a nossa estada aqui, a nossa passagem por aqui. Então, o lugar de cala, como diz a Luana Genot, assim, é um esconderijo muito fácil para o racismo se instalar e a gente não fazer nada. Ou não buscar aprender, buscar entender que os nossos avós que chegaram, né, da Europa, chegaram para ocupar os lugares que os negros tinham aqui e receberam salário, receberam terra, né, depois de uma abolição que foi escandalosa, de rápida. Então, tem um movimento muito importante acontecendo, a gente falou de geração, para essa geração que chega, que não consome produtos de empresas que não mostram intenção e ação em reverter esse sistema. Então, eles declaram isso. Eles declaram não compro, eles declaram não uso e eles não compram e não usam. Nós não tivemos a oportunidade de aprender sobre isso. Nós. A gente não sabia das práticas de gestão, não sabíamos, né? E éramos educados por papai, que era o patriarca, mamãe ficava em casa. Papai trabalhava com uma coisa, chegava puto, desculpa, não podia falar palavrão, Miguel. Chegava muito bravo, porque provavelmente estava trabalhando com outra pessoa que exercia o poder sobre ele,
né? A gente, finge que papai tá chegando, finge que tá fazendo lição de casa, finge que tá dormindo. Porque não tinha o WhatsApp, amor, tô indo. Então chegava o barulho na porta, chegou papai, se esconde. E hoje é um pai e uma mãe que o melhor bife era do pai, fazer o bife do jeito que o papai quer, o papai gosta. Hoje é um pai e uma mãe que saem para trabalhar, ou dois pais, ou duas mães, considerando o ambiente onde existe emprego, né? Ou um pai só, uma mãe só. E chega, agora nem chega por causa da pandemia, mas chega, e o melhor bife é para as crianças, não é para nós. Nós somos uma geração sem bife. E que parte de uma transição que precisa ser exercida na média e na alta liderança para que a gente tenha um mundo e uma sociedade melhores. E a gente tem condição de fazer isso, pô. Deixa eu puxar um outro tema que surgiu aqui no chat, né? Alguém perguntou sobre quais metas, seria assim, não só dentro do tema diversidade, mas para além da diversidade. Eu queria juntar com outra manifestação da Joyce aqui, com relação a PCDs. Ela coloca assim, que normalmente só tem vagas assim do tipo assistente administrativo, né? Não são vagas desafiadoras, né? Para pessoas nessa condição de PCD. E só para cumprir cotas, né? Isso quando especialmente os hospitais conseguem cumprir a cota, né? Quando a gente fala de metas, será que a gente não está fazendo, por mais que a gente coloque metas, a gente ainda não está muito longe, não está fazendo de menos, né? E será que tem que ser só porque existe legislação, existe uma cobrança, ou a gente tem que fazer mais, tem que fazer tudo o que a gente pode fazer? Vou jogar essa questão para vocês aí. Eu acho que a questão de meta, eu acho que você precisa ser realista, né? Eu acho que colocar aquela meta, nossa, hoje eu fiz o censo, eu tenho 10% de negros e negras no meu quadro, minha meta é até o fim do ano chegar a 50%. Esquece, né? Eu acho que a gente precisa ser realista. E eu acho que essa questão né, da mudança e tudo mais, mudar incomoda, né? E como o Fábio falou, nós, os privilegiados, que estamos tocando esses temas, né? Então, como que a gente cutuca outros privilegiados para olhar para essa mudança, se não for através das metas e dos compromissos, né? Eu acho que a meta, né, as cotas, enfim, elas vêm para nos ajudar a endossar a necessidade do compromisso, mas eu não acho que ela por si só faz a mudança, né? Eu acho que a questão de meta para contratação, né, as cotas, etc., nos ajudam a diversificar o público da empresa. Mas se a empresa vai ser inclusiva, isso vai depender das outras ações que a empresa faz, além das ações para bater a cota, né? Então, tem uma frase muito legal que diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Isso, para mim, traduz, né, o desafio das empresas. Então, acho que chamar para festa, a meta ajuda, né? A gente nos força a parar e olhar, nos força a rever todas as nossas práticas que talvez não sejam inclusivas e não estejam alcançando todos os públicos, né? Então, hoje, a maioria do nosso público, né, das pessoas negros e negras da sociedade brasileira estão nas periferias, que não tem nem acesso à internet, e a gente só posta vaga no LinkedIn, por exemplo, né? Se eu não tiver um compromisso claro que vai me forçar a falar, opa, eu realmente preciso ir lá, né, na periferia trazer essas pessoas. Não é simplesmente postar no LinkedIn que essas pessoas vão cair do céu, né? Eu acho que a meta nos ajuda nisso. E aí, quando a gente fala que inclusão é chamar para dançar, vamos lá, não adianta eu contratar 50% do meu quadro de negros, na hora que eles encontrarem, né, chegarem no ambiente da empresa, poxa, é o que o Fábio falou, né? Às vezes é uma mãe solo, né, que está ali ralando para colocar comida em casa, e aí ela chega, né, tem pessoas comentando com realidades muito diferentes, com políticas, né, que não fazem sentido para essa pessoa. Então, horário de trabalho, por exemplo, às vezes é uma mãe solo que precisa deixar o filho na creche ou deixa com a mãe e só consegue chegar às 10 na empresa, mas aí a empresa é super rígida e tem que chegar às 9. Você não vai ser inclusivo, né? Então, eu acho que as metas nos ajudam a trazer as pessoas, mas a questão de você ter realmente, né, igual a Soraya comentou, a cultura organizacional inclusiva,
faz com que essas pessoas realmente fiquem nas empresas e prosperem nas empresas, que é o que a gente quer, né? Não simplesmente contratar, mas como que a gente faz com que essas pessoas cresçam, produzem, né? E sejam aí, cresçam junto com a empresa, impactando também os resultados e a sociedade. Sim, é exatamente isso que a Letícia disse, né? Tem que deixar de ser cota, né? A gente precisa ser inclusivo. E existe, sim, uma dificuldade muito grande, né? Os hospitais, eles divulgam as vagas no LinkedIn, e aí a gente, somente depois de começar a trabalhar duro mesmo na pauta da diversidade, a gente entendeu que o LinkedIn, ele tem um skill que é PCD. Então, assim, tu não precisa contratar um gerente de diversidade, tu precisa contratar um PCD. E aí as vagas são restritas à área administrativa, à área operacional, não deixa que as pessoas se sintam atraídas pela vaga, então existe a dificuldade de incluir essa pessoa, preparar a empresa para receber essas pessoas, assim como existe a dificuldade de ter boas pessoas no mercado que querem trabalhar contigo. Porque se tu não parece uma empresa que é inclusiva, que é diversa, que essa pessoa vai se sentir bem no ambiente de trabalho, ela não quer trabalhar contigo, então ela não vem. Então, o nosso desafio hoje é ser atrativo para essas pessoas, para elas quererem trabalhar com a gente, porque o nosso plano hoje é não ter somente PCDs em áreas operacionais, e sim para aquilo que eles estão tecnicamente capacitados. A deficiência não pode ser uma limitação, né, da pessoa, não pode, a deficiência da pessoa não pode dizer para que ela, qual a vocação profissional dela, não é? Eu sou assessora executiva, eu desde criança, minha mãe era secretária, então eu tenho essa coisa do assessoramento, como eu acho que eu não saberia ser outra coisa, então eu fico pensando, se eu fosse cega, eu não ia querer só outra coisa porque eu sou cega. Olha, eu vou ter que mudar a profissão porque eu sou cega. Não, eu acho que quando a gente tem uma profissão, né, o primeiro passo é querer trabalhar na nossa área, né, e aí depois a gente vê quais são as adequações necessárias para trabalhar na nossa área. Eu posso complementar uma Claro, reflexão só? Eu trabalho muito isso com a liderança lá na Danone. Você falou sobre qualificação, né, de pessoas qualificadas, né, delas quererem trabalhar com a gente. E aí eu fico pensando também na nossa responsabilidade como empresa e como líder de desenvolver essas pessoas dentro da empresa, né? Então, a gente sabe que principalmente a educação no Brasil, né, não chega para todo mundo. Então, também não adianta eu falar, nossa, eu vou abrir uma vaga de gerente de sistemas, super nicho ali da sociedade, PCD, né? Ou, né, exclusiva para pessoas negras, enfim, né? Pode colocar N variáveis aí, mas será que a gente não poderia contratar essas pessoas e fazer uma parte da capacitação dentro da empresa? A questão do inglês. 3% da sociedade brasileira fala inglês. Óbvio, eu, Danone, como multinacional, tem algumas vagas que eu realmente não consigo abrir mão. Mas será que eu não consigo né, fazer com que essas pessoas aprendam dentro da Danone? Né, e que a gente tenha algum apoio, enfim, a gente tem, né, a política de línguas dentro da Danone justamente para isso. No nosso programa de estágio, a gente abriu mão né, de falar, de exigir a língua, né, justamente para ter essa entrada maior, e aí depois que a pessoa se efetivar, ela correr atrás do inglês. Então, acho que essa questão da capacitação não é simplesmente a gente esperar que as pessoas qualificadas cheguem até a gente, mas qual que é o nosso papel como empresa e liderança de ajudá-las a desenvolver dentro da empresa? A gente tem uma intersecção de minorias no Brasil. Então, educação, o acesso à educação, Uhum. o acesso à saúde. Muitas das situações de deficiência física ou de desenvolvimento cognitivo são causados por falta de conhecimento e de higiene e de saneamento ou de acesso à saúde. Então, acaba tendo uma intersecção de algum tipo de deficiência com baixa formação. Então, fica mais difícil para a gente ainda, no Brasil. Para a gente, caramba, fica mais difícil para a pessoa com deficiência, né? Vamos colocar a coisa da maneira correta. Eu morei em alguns países e
trabalhei em multinacional sempre até vir para a DASA. Eu nunca desaprendi tanto inglês quanto na empresa, de não usar. Se a gente for olhar bem onde usa, fica 5% das posições, você abre as outras 95%. Isso é o que eu penso. A gente cria mecanismos para facilitar a nossa vida. Em RH também. Ou o nosso RH é um exemplo de diversidade e inclusão? Não é. Tem mais mulher porque RH era uma posição secundária há pouco tempo, até pouco tempo, como call center. Né? Mas, por exemplo, eu sou homem, substituí um homem. Quem me substituiu na L'Oréal foi um homem, eu substituí um homem na L'Oréal. Diretores de RH. Então, eu acho que tem um caminho grande de formação, Letícia, você pegou um ponto importante de quanto a gente investe. Tem muitas organizações, Pro é uma delas, enfim, tem várias que formam, a Lala é outra, que formam profissionais para que a gente inclua. Existe um espaço gigante para as empresas se unirem e prepararem juntas esses profissionais. E a gente não faz. Por que não faz? Porque não fez. Então, a gente estava falando dos dados, né, de 20%, 30%, 40%. Este evento, estar tratando disso, é um grande movimento. Com a seriedade que se propôs a fazer. Se a gente entrar na internet, colocar cardiologista, vai vir só homem. Se a gente colocar assistente, vai vir só menina. E outro dia eu coloquei cozinheira, vem só menininha, gatinha branca, que no meu padrão estético... É nisso que a gente é manipulado e a gente acredita que está fazendo o suficiente. Porque o algoritmo te mostra o que nos convém, nos mostra o que nos convém. E não é aquilo que a gente não faz o suficiente, não é aquilo que a gente está em falta, não é aquilo que a gente tem que mudar. Ainda mais quando nós não somos beneficiados e nem o algoritmo. Isso sobre algoritmo, Fábio, tem uma discussão também que eu sempre falo, né, com os líderes, assim, nas nossas redes sociais, né, pessoais mesmo. Quem são as pessoas que a gente segue? Quem são os artistas, as lojas, né? Você vai ver o mesmo padrão, né? Então, se a gente não começar a se forçar como pessoa física a estar mais próximo dessas pessoas diferentes da gente, não tem jeito da gente levar a discussão para dentro da empresa, né? Então, no LinkedIn, coloca aí, começa a ver suas conexões. Quem são as suas conexões? É o mesmo padrão, né? Seus amigos do Instagram, as pessoas, o que as pessoas postam, o tipo de loja, né, de promoção de loja que aparece para você, vai ser sempre a mesma coisa. Você vai estar naquela bolha, né? Então, como que a gente também se força a seguir perfis diferentes, pessoas que têm mentalidade completamente diferente da gente, opiniões, né, diferentes. Então, eu acho que é sempre a gente tem que ter um esforço extra, né, porque realmente o algoritmo joga contra aí a diversidade e a inclusão. Uma provocação aqui assim, considerando a enquete novamente, né, e algumas perguntas que foram surgindo, a gente parece que tem um perfil assim de muitos hospitais aí associados à ANAP que ainda estão no começo dessa jornada, ainda não começaram, ainda não tem um líder, claramente um líder que está ocupado com essa questão da diversidade e inclusão, ainda não tem uma estrutura, ainda não fizeram um censo, não sabem por onde começar, né? A gente viu pelas perguntas, né? Eu queria contar rapidamente uma história que se passou comigo aí recentemente. A gente tem conversado com alguns líderes de outros hospitais na América Latina, né? A gente tem um grupo que se chama Aliança Latino-Americana de Hospitais e a gente faz reuniões com CEOs, diretores médicos da Fundação Santa Fé de Bogotá, da Clínica Alemanha no Chile e do Hospital Austral na Argentina. E conversando com eles sobre este tema, né, a gente estava falando sobre o Fórum de Qualidade e Segurança do IHI, que vai acontecer aqui em São Paulo em setembro, e a temática vai ser ESG, na verdade a temática é para além do ESG, né?
e com forte conteúdo de equidade. Então, a gente queria entrar com mais profundidade na questão da diversidade e inclusão e começamos a discutir o que os nossos hospitais fazem, né? O pessoal do Institute for Healthcare Improvement até propôs uma pesquisa entre nós, parecida com essa enquete aqui. E o pessoal da Argentina, no primeiro momento, falou: não queremos nem discutir o assunto. Eu achei muito estranho, né? Fiquei chocado. E demorou um pouco para entender, depois de conversar bastante. A gente precisa de muita conversa, né, sobre isso, sobre essa temática. E aí ficou claro que, assim, é porque eles estão num contexto lá de uma organização religiosa, católica, né? Especialmente o tema da diversidade LGBT era um tema que, assim, eles não podiam nem falar, né, sobre diversidade LGBT. Terminou assim, depois de bastante conversa entre todos nós, assim, cada país, né, estava num contexto diferente, cada instituição num contexto. A Santa Fé de Bogotá, né, não estava assim tão presa nas questões católicas, né, eu diria. Mas a gente entendeu que cada um podia começar por onde se sente à vontade. Por exemplo, o tema PCD parecia ser um tema que não esbarra na questão religiosa em nenhum país. E até por força de lei, acaba, né, todo mundo tem que fazer algo a respeito disso. Mas, assim, aí, passando pela questão de raça, ou igualdade de gênero, ou a equidade na questão LGBT, né, aí vai ficando cada vez mais complicado, né? E eu queria puxar isso um pouquinho de vocês, porque eu imagino que, assim, os contextos dos vários hospitais aqui, provavelmente a gente tem uma diversidade de culturas, de histórias nesses hospitais e de background, inclusive religioso, né, diferentes. Como é que os gestores que estão aqui presentes podem lidar com isso? O que vocês, com as suas experiências, podem aconselhar? De novo, eu acho que entra a questão da vulnerabilidade, assim. Eu acho que trabalhar essa questão das pessoas, porque, vamos lá, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente pratica hoje é o que a sociedade vem repetindo para a gente há anos e anos e anos, né? Então, a gente se colocar numa situação de desconstrução de tudo que a gente acredita, você precisa ter uma vulnerabilidade tremenda, né? E eu acho que capacitar a liderança, não capacitar, né, mas eu acho que compartilhar e mostrar para a liderança que é um ambiente seguro e que essa vulnerabilidade é necessária, né, e valorizada, eu acho que pode ser um dos primeiros passos aí também para quebrar um pouco dessas barreiras de cultura, né, porque a gente, além de estar, né, numa empresa em prol, por exemplo, a Danone, a gente tem as metas de diversidade em prol da Danone, mas temos 4.000 funcionários, temos 4.000 opiniões políticas diferentes, temos 4.000 opiniões, né, sobre cotas, sobre raça, sobre gênero, sobre LGBTQIA+. Então, você precisa ter sempre o ponderamento da vulnerabilidade, de como que você se propõe a abrir a cabeça, né, e desconstruir alguns conceitos que você sempre acreditou, e também, né, que é em prol da empresa e da posição em que você também está se colocando, né, porque não é uma questão só pessoal, né? É em prol da organização que você está gerindo. Então, eu acho que essa questão da vulnerabilidade, né, e da importância da vulnerabilidade para a liderança de uma organização é um dos primeiros passos também. A gente começa a falar dessa pauta e querer falar disso dentro do nosso ambiente profissional, a gente precisa estar preparado, sim, para, como eu disse, né, toda ação, ela vem uma reação aí de toda ação, e porque a gente precisa falar de assuntos que as pessoas não estão preparadas. Então, quando nós tivemos o nosso primeiro diagnóstico, né, de todas as conversas que a gente teve, também da pesquisa que foi realizada, eu confesso para vocês que eu fiquei muito insegura em falar. E aí a gente fez uma reunião, eu falei, será que as pessoas estão, de fato, preparadas para ouvir que a gente vai falar que está todo mundo errado aqui dentro? Que até a gente que está falando desse assunto, será que as pessoas estão preparadas? Porque a gente está preparada, a gente que quis mexer, a gente começou, mas e os demais, né? E conversar com as lideranças sobre as falhas, né, que são nossas, né? Então, assim, envolve muita coragem mesmo e muita humildade,
Porque antes da gente levar isso para fora, a gente está bem no comecinho mesmo, né? Então, antes de pensar até em falar, olha, o HCOR é um hospital inclusivo, um hospital diverso, antes de levar isso para fora, para a imprensa, a gente precisa trabalhar isso aqui dentro, mas é mesmo diverso, é mesmo inclusivo, está todo mundo confortável aqui dentro? Quando a gente falou da pauta de PCDs, de querer contratar pessoas capacitadas, que aí vocês começam, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas aí chega a perder o sono, né? E a gente começa a ouvir histórias, a gente tem casos de refugiados aqui que estão altamente qualificados, mas ainda em vagas de refugiados, se é que assim a gente pode chamar, né? Porque eles vêm com currículo, eles têm conta para pagar, eles têm fome, eles precisam do emprego, então assim, olha, eu falo 7 idiomas e eu soube de uma vaga de auxiliar de lavanderia. Você pode me contratar? Então, todas as lideranças precisam estar preparadas, né? Toda empresa precisa estar preparada e admitir o erro é o primeiro passo. E aí vocês imaginam, na minha condição, eu não sou chefe de ninguém, né? Eu me formei em secretariado executivo, depois que eu comecei a ver essa pauta, que eu comecei a estudar sobre diversidade, fazer uma extensão, mas como é que a assessora, quem é essa menina para me falar que eu, superintendente, estou fazendo tudo errado? Já foi uma quebra de barreira aí para começar, né? Liderar um programa de diversidade, eu já acho que é uma quebra de barreira. E sem coragem, fica mais difícil, né? E a humildade acima de qualquer coisa. Então, quando as pessoas me questionavam, eu só respondia aquilo que eu sabia. E se a reação não fosse a esperada, como a gente já sabia que não ia ser esperada, porque no nosso primeiro diagnóstico foi de negação, mas isso acontece aqui, isso acontece na minha área, não, eu acho que você está enganada. Olha, eu sou de um outro país e eu fui bem recebida aqui, mas não é um refugiado, né? Ou então pessoas com orientação sexual diferente das que são aceitas, se assim a gente pode dizer, né? Porque as pessoas se sentem no direito de aceitar a orientação sexual do outro. Como assim você tem que aceitar a minha orientação sexual? Você não tem que aceitar nada, eu sou assim, você tem que respeitar como se respeita o colega do lado. Vai longe a discussão, gente. Eu acho que essa parte de religião vai muito mais além. A gente conversou com diversos hospitais, porque a gente não conhecia, né? Quando você começa, você vai para a parte do zero. Então a gente conversou com o Helder, que é do Hospital Santa Catarina, e falou: por onde a gente começa? Começa partindo do princípio de que a gente não vai cometer crime, né? É imoral, é ilegal, não pode de jeito nenhum ter casos de intolerância religiosa. Então, a gente começou partindo do princípio de que a gente não seria criminoso, para depois partir para o segundo ponto, que é ser diverso. Bom, só como uma última pergunta, né? E aí eu vou passar primeiro para o Fábio, e depois a gente aí pede para a Sibeli e para a Letícia terminar. Eu acho que a gente tem um grupo aqui de pessoas que está participando hoje, de lideranças dos vários hospitais, e certamente este grupo de pessoas aqui são as pessoas que a gente menos precisa pregar, né, sobre esse assunto, né? São as pessoas que são apaixonadas como a gente por toda essa questão da diversidade e inclusão. Mas são pessoas que devem estar lá enfrentando barreiras, como vocês colocaram aqui, às vezes, né, até na alta liderança, ou barreiras que são relativas à cultura organizacional, e eles precisam também de uma bagagem, de um instrumental, de um bom pitch, né, de uma boa venda sobre por que isso é importante fazer. É mais do que, a gente está colocando aqui, é mais do que a questão jurídica, né? É mais do que os requisitos mínimos legais que as instituições têm que cumprir. Ultimamente, assim, é porque a gente quer viver numa sociedade mais moderna, mais fluida, mais bacana, que seja bacana para todo mundo, né? Mas a gente precisa transformar isso numa boa venda do ponto de vista organizacional, para convencer as pessoas responsáveis pelo negócio, né? E eu acho que isso é possível, né? Eu acho que ser uma empresa, um hospital inclusivo, né? Um hospital que busca a equidade de verdade, né? Que abraça a diversidade, acaba tornando esse hospital mais forte para enfrentar os seus desafios, mais competitivo no mercado. Será que é possível a gente fazer essa venda, né?
Será que é por aí, em primeiro lugar, e será que é possível? Vocês acreditam nisso? Que, além da questão só da competitividade, da produtividade das pessoas, na medida que a gente engaja essas pessoas, que elas passam a trabalhar numa empresa bacana, em que elas têm uma identidade de propósito, essa empresa se torna mais competitiva. Dessa vez a gente vai inverter. Vamos começar por uma empresa de saúde e terminar com a Danone aqui, né? Vamos começar pelo Fábio. Cara, em 2025, 75% da força mundial de trabalho vai ser composto por millennials e geração Z. 75%. E a gente discute, inclusive, como são os médicos millennials, como são os pacientes millennials, o que isso interfere na prática da medicina, o que isso é um desafio hoje na conduta, mas na prática da medicina. E eu costumo fugir do pitch de que das 500 da Fortune, 500 trabalham diversidade. Eu costumo fugir do eu tenho que replicar os meus consumidores, os meus clientes. Eu costumo fugir da racionalização da causa. Porque isso é uma violência para mim. A gente tem que articular, e você falou perfeito, com quem a gente ainda não dialoga, porque esse é o desafio, né? E, em geral, é um homem branco, porque está na posição de privilégio. Aliás, 95% dos crimes são cometidos por homens. 95% dos crimes são cometidos no mundo. A gente tem que chegar entendendo de que, ou acreditando de que quem hoje não faz, não fez, ou não acordou para a necessidade de fazer, não está fazendo, não está errando porque quer errar. Está tentando fazer o melhor. Vai contratar sempre o mesmo perfil porque é o perfil de sucesso. Vai contratar o mais alto talento que fala 7 línguas. Porque assim fomos educados, todos nós. A gente está lutando contra um sistema de anos, de séculos, de concentração de poder na mão de poucos. Não preciso repetir, homens e brancos. Mas não é que é possível, é inevitável. Porque a próxima geração não aceita, não consome. E às vezes fala, eu não vejo ele se engajando. Basta ver a média etária das ONGs, todas, das instituições que trabalham concreta e diariamente num processo de mudança social. Essa população não vai consumir, não vai frequentar. Aliás, eu tenho até aqui rapidinho, deixa eu só colar, porque eu abri isso aqui há pouco. Gerações, 50, metade deles no Brasil, 54% deles no Brasil, acredita que gerações anteriores são um obstáculo ao combate ao racismo, por exemplo. Que 80% diz que as empresas não fazem o suficiente para combater o racismo sistêmico. 62% que as empresas só querem ganhar dinheiro. Isso são afirmações muito fortes do ponto de vista ético para que eles sublimem. Então, é uma geração que está declarando, não esquece a coisa do propósito, esquece, declarando que querem viver num mundo mais justo. E passa por empresas que na saúde vem as health tech com isso, que em finanças vem as fintech com isso, que no RH, que RH é prestador de serviço, mas as empresas nativas digitais trazem isso no da sua essência. Então, quando a gente está falando de cultura, que tenha nos valores isso, as empresas grandes elas têm que se reinventar, aproveitar esse momento em que está tudo meio chacoalhado com o Covid, que todo mundo esqueceu o que é, o que não é, não lembra do cheiro do produto de limpeza do banheiro, né? Perdeu perdeu. Aproveitar para se reinventar e fazer um processo puro, eu acho, puro não, diverso, de amadurecimento.
não é possível, é inevitável. Bacana. Muito bom, Fábio. Sibeli? Eu vou falar como um sonho que eu tenho, né? Uma possibilidade de ser inevitável de fato, e que eu espero realmente que as empresas elas se atualizem, que elas se enquadrem, que elas se adaptem, porque se tudo for de acordo com o meu sonho, essas empresas vão acabar deixando de existir, porque essa geração vem aí, ela não quer sentar na mesa de um restaurante que é preconceituoso, ela não quer ser tratada por um médico que é preconceituoso, e ela não vai comprar numa loja que é preconceituosa. Então, que essas empresas então deixem de existir, porque nós estamos em 2022, né? Já passou da hora das empresas se atualizarem, e que as que ainda não começarem, que comecem, porque é só, né, uma prévia aí do que está por vir. Isso tem que deixar de chocar as pessoas têm que parar de falar em aceitação, porque as pessoas não têm que aceitar nada, somos todos humanos, né? Então, a gente tem só que respeitar e se adequar. Não veio aí a revisão ortográfica 2 vezes já? E todo mundo teve que reaprender a escrever? Foi fácil, não foi? É a mesma coisa, que a gente se adapte, que a gente se atualize, se reinvente, que estude muito, dá trabalho, dá muito trabalho, mas ou vai ser assim ou não vai ser. E as empresas, se depender da minha vontade, das pesquisas que a gente vem fazendo, que elas deixem de existir. Bacana. Muito bom, Sibeli. Obrigado. E para finalizar aqui, suas últimas reflexões, então, Letícia. Bom, acho que ao contrário do Fábio, ou complementar ao Fábio, quando eu vou vender, né, meu time, né, enfim, vai vender, eu acho que algum projeto de diversidade que tem um obstáculo, né, eu uso muito os números a meu favor, porque eles não mentem, gente. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue tangibilizar os benefícios da diversidade, né, a questão óbvio, né, da inclusão, tanto que a sociedade, né, funciona de um jeito melhor quando a gente olha para todo mundo de uma forma igualitária, assim, mas dentro de uma empresa, eu acho que quando a gente traz os números com a gente, a conversa fica mais fácil, né? Então, primeiro os números e aí vai a sensibilização andando junto ali. Então, acho que é um bom casamento a sensibilização junto também com os resultados, né? Eu acho que assim a gente vem conseguindo ter discussões muito, muito abertas, né? E tendo muito apoio da liderança. Que eles se conectam genuinamente, né? Mas também a questão dos números não mente. Então, questão de inovação, produtividade, essa questão das novas gerações, dos nossos consumidores, enfim. Então, acho que uma área de diversidade com números, dados e fatos, eu acho que tem tudo aí para alçar voos cada vez maiores. Obrigado, Letícia. Queria fazer um agradecimento aqui especial a todos os nossos panelistas hoje. Eu acho que superou pelo menos a minha expectativa, né? Eu tive uma expectativa alta, estou saindo daqui super energizado. Queria agradecer as pessoas que participaram, teve uma participação expressiva, até a gente avançou até um pouco no horário, mas as pessoas ainda estão aí. Eu acho que isso é reflexo do altíssimo nível aqui dessa discussão. Foi uma discussão bastante positiva, acho que gerou muita esperança para todo mundo que estava participando, né? Então, agradeço muito a vocês, Fábio, Sibeli, Letícia, e agradeço bastante aqui também a organização da ANAP, né, por ter dado essa oportunidade, né? Foi excelente, espero que tenha contribuído e possa ajudar a gente a expandir a nossa causa aí pela diversidade e inclusão. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada, pessoal. Vamos juntos aí.